Eu também gostaria de estar fazendo muito dinheiro com Bitcoin, mas a real é que eu estou fazendo muito dinheiro com ouro e os meus clientes também. E sem apego, sem acreditar em bons projetos, não nada disso, simplesmente surfando tendências de alta e multiplicando o nosso patrimônio. Afinal de contas, eu, Gui Teles, e os meus clientes estão aqui para fazer dinheiro, para simplesmente acumular patrimônio e não para acumular bons projetos. E eu sei que quando a gente fala sobre investimentos em ouro, muitas pessoas ficam com medo, apavorada, porque nós estamos em máxima histórica e aqui eu vou ficar preso em um jogo que pode levar algumas décadas para eu voltar no lucro. Isso é verdade, mas se você usar estratégias de holdar o ativo forever, se você analisar o curto prazo e entender as tendências interdiárias, você vai entender aonde são bons pontos de entrada, bons pontos de saída, reversão de tendência e como constituir a sua estratégia nesse ativo. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. Eu vou te explicar quem são os maiores players por trás desse ativo, como eles se comportam e onde estão as nossas oportunidades, aonde a gente pode olhar para novos pontos de compra dentro desse ativo. Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, esse gráfico nos mostra como que tá as reservas globais dos bancos centrais nesse ativo. E é interessante a gente entender isso porque aqui nós estamos vendo quem são os players que atuam principalmente nesse mercado. Aqui nós estamos olhando exatamente ali para o ouro desde 2003. E aqui a gente vê que houve um período onde houve muita distribuição, um período onde as pessoas queriam se desfazer, pouca acumulação. Mas quando a gente olha ali a partir da sua máxima histórica em 2011, a gente viu que os bancos centrais eles estão acumulando esse ativo. Eles seguem aumentando as suas posições nesses ativos. Em vez de eles distribuírem, eles estão simplesmente acumulando. E qual que é o ponto-chave aqui? Olha só, quando a gente fala sobre o Bitcoin, eu sempre mostro para você a métrica dos investidores mais maduros. São aqueles investidores que estão há mais tempo no Bitcoin, eles sabem como se comportar nesse ativo, eles têm uma pressão de compra e de venda maior do que qualquer outro player. Dos 19 milhões em circulação, chega um momento que eles chegam a deter 16 milhões em circulação, ou seja, a gente está falando da maior quantidade de supply. E quando a gente olha para o ouro, os bancos centrais são esses grandes players, os players que mais detêm essas posições. E entender qual que é o comportamento desses players é fundamental para a gente entender a nossa expectativa e qual que é a característica de movimentação do ativo. E meu caro, se tem uma coisa que Banco Central não está preocupado, é com o preço que nós vemos no gráfico intradiário. Bancos centrais estão preocupados com movimentações que vão levar décadas ou até mesmo, sei lá, quando que eles vão se desfazer dessas posições. Porque o que eles fazem muito é acumular esses ativos, obviamente depende do ativo. Muitos bancos centrais têm dívida americana, depois eles começam a se desfazer, agora estão rotacionando isso para ouro. O fato é que são movimentações mais longas e não movimentações tão curtas. Algo que eu falei para você na análise de ontem é que Bitcoin e cripto, né, a gente tem vida de cachorro, onde 4 anos é um ciclo de um fundo até um topo e quiçá até um outro fundo novamente. Quando a gente olha para ouro, isso daqui a gente está falando de décadas de movimentação, de alta, por exemplo, ali de alguns anos de movimentação de baixa, beleza? Bom, mas entendendo que grandes players eles estão acumulando, isso daqui é um ótimo sinal para quem quer comprar o ativo e aproveitar a tendência de alta. Bom, quando a gente olha para os ETFs desse ativo também, aqui nós estamos vendo o consolidado de ETFs que tem ali o ouro como hedge, ou seja, muitos ETFs vão vender um papel ali, como por exemplo a BlackRock, ela vende um papel e ela tem aquilo atrelado ao ouro, ela tem o ouro físico ali em suas reservas. Quando a gente vê para o volume dos ETFs, isso daqui também está aumentando drasticamente. A gente vai ver que a partir de 2024, os ETFs começaram a subir muito. Isso daqui é um excelente sinal, um sinal de que o varejo ou os players que buscam por ouro, que não querem ter ali o ativo físico, eles vão atrás dos ETFs. Por exemplo, eu, Gui Teles, eu não invisto em ouro de maneira física. Bom,
somente em joias, por exemplo, mas não ali na barra em si. Mas quando eu vou comprar o ouro, eu compro um papel, eu compro exatamente um ETF do ativo, ou uma cripto, que pode ser o Pax Gold também. E aquilo ali, ele tem que estar lastreado no próprio ativo físico, que é difícil de você carregar esse ativo. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente está vendo que os ETFs eles seguem acumulando, rodando mais posições em ouro. Isso significa que é uma grande demanda pelo ativo. E eu quero que você veja a movimentação que aconteceu nos últimos anos, que isso daqui é muito importante para a gente entender em qual fase do ativo nós estamos. Olha só, aqui nós tivemos um movimento de bull run, onde houve uma grande demanda pelos ETFs também do ativo. Depois a gente vivenciou um grande bear market ali, que levou alguns anos. Depois a gente vivenciou mais uma bull run desse ativo, onde houve uma grande demanda. Veja o volume dos ETFs subindo. Depois a gente vivenciou mais um bear market no ativo. O bear market ele foi até 2022, mas veja que os ETFs continuam diminuindo as suas posições até 2024. Ou seja, o varejo ainda estava saindo desse ativo. A partir de maio de 2024, o varejo voltou a entrar, não só o varejo, mas como players que operam através do ETF. É um pouco diferente dos ETFs de Bitcoin, porque no Bitcoin, por exemplo, a gente consegue comprar o próprio ativo ali de uma maneira fácil, né? O ouro é uma maneira difícil da gente comprar o ativo físico. E quando a gente olha para o ETF de ouro, ele acaba sendo um instrumento não só para o varejo, mas como para institucionais também. Bom, a gente viu essa subida acontecendo e nós ainda estamos subindo, ou seja, ainda há uma demanda pelo ativo. E eu quero que você entenda qual que é o comportamento desse ativo. Eu sei que dá medo de comprar o ativo nesses patamares. Mas olha só, se a gente olhar aqui para bull run, bull market que aconteceu aqui anteriormente, a gente está falando em um bull market que durou 3.844 dias. Nós estamos falando de uma década, 10 anos de movimentação de alta. Ao longo desse caminho, sim, várias vezes tivemos pullbacks. Alguns pullbacks, eles foram acentuados, outros não. Esse daqui entregou quedas de 18%, esse entregou quedas de 24%, esse daqui entregou quedas de 34%. São quedas bem acentuadas porque a gente está olhando em escala semanal. Mas eu quero que você entenda que estávamos durante uma década em tendência de alta. Isso daqui significava que se a gente olhasse para o intradiário e a gente soubesse aproveitar as tendências do intradiário, cara, a gente conseguiria fazer muito dinheiro. Aqui a gente olha, estamos mais uma vez em bull run, em bull market desse ativo. Aqui pode ser topo histórico? Sim, pode ser topo histórico. Mas nós continuamos em tendência de alta, então nós respeitamos a tendência. Lembre-se, eu, Gui Teles, não utilizo o gráfico semanal para poder tomar decisão. Muito menos mensal e anual. Eu nunca nem abro o gráfico anual para saber o que está acontecendo. Não significa nada. Se você for tomar uma decisão através de uma escala anual, meu amigo, você está falando que você toma uma decisão a cada 10 anos, 15 anos, por exemplo, para você conseguir ver um pivô ali, alguma coisa do tipo. Mas eu estou analisando o semanal apenas para te mostrar como a movimentação ela é longa. E aí a gente toma as decisões dentro dos gráficos interdiários, e eu já vou te mostrar isso. Mas eu quero que você saiba que eu sou um player que vem acumulando ouro há bastante tempo e recomendando isso para os meus clientes. Veja que quando a gente teve a correção que saiu dos 4.400 e voltou ali para os 3.900, dentro da carteira Rumo ao Milhão nós aumentamos a nossa exposição. E nós seguimos aumentando essa exposição várias e várias vezes dentro dessa região dos $4.000. Bom, entendendo isso, o que a gente deve fazer é entender qual que é a tendência intradiária, para que a gente não fique preso dentro de uma tendência macro, por exemplo. Poxa, se a gente for olhar para uma tendência semanal, vamos falar que ouro ele cai aqui, que isso foi topo histórico e ele vai entregar um bear market pela frente. A gente está falando que essa confirmação de bear market ela só viria se a gente tivesse um pivô de baixa abaixo da média semanal. Isso daí a gente está falando de um drawdown de 44%. Eu não quero tomar um drawdown de 44%, nem a pau que eu vou deixar que os meus clientes tomem um drawdown desse tipo de 44%. Então, por conta disso, a gente analisa como que está o intradiário. Olha só, a tendência de alta sendo mantida aí já faz muito tempo. Se a gente olhar para a tendência de alta do intradiário, a gente está falando que ela foi iniciada lá em 2023 aqui, ó, essa daqui do intradiário. Algumas vezes ela flertou, mas nunca ela fez o grande pivô de baixa ali, ela nunca reverteu a tendência. Nesse período aqui a gente teve uma leve reversão de tendência. Veja que a queda aqui ela foi acentuada, 9%,
mas ali a gente segue operando acima dessa média, beleza? Bom, estando próximo dessa média aqui, eu tenho interesse em comprar o ativo sim. Algo que eu preciso alertar todo mundo é que esse rompimento que nós fizemos de all-time high sem continuação, ele está caracterizando uma cunha ascendente dentro do gráfico de 4 horas. Pode levar mais tempo para a gente romper essa cunha, mas se a gente romper essa cunha para baixo, a gente pode ver uma queda um pouco mais expressiva no ativo. E aí não vale tanta pena a gente segurar as nossas posições, porque essa queda ela pode esticar um pouco mais aí, mais 10%, por exemplo, não sei até onde ela poderia ir. O fato é que começa a ter uma cunha ascendente aqui, a gente deve ficar atento a essa posição. O que é interessante dessa cunha ascendente? Nós estamos com a média de 200 períodos travada nessa cunha aqui também. Isso significa que se a gente fizer um rompimento, a gente também vai fazer o rompimento da média de 200 períodos, a gente também vai reverter a nossa tendência. Aqui pode ser sim pontos de saída, pontos de realização, principalmente para nós dentro da carteira Rumo ao Milhão, que estamos acumulando um ativo há bastante tempo, estamos surfando uma boa movimentação de alta desse ativo. Então sim, eu posso ter interesse em me desfazer das posições, se essa tendência ela for revertida, se a cunha ela for rompida. Pode ser sim que eu venha realizar as minhas posições em ouro. Posições essas que estão me dando altos resultados ao longo de 2025 e graças às posições de ouro é o que faz que a carteira Rumo ao Milhão esteja em zona de all-time high, multiplicando o nosso patrimônio enquanto o Bitcoin ele está em bear market profundo. Enquanto muitas pessoas estão perdendo dinheiro com as próprias criptos, nós na carteira Rumo ao Milhão, sim, estamos fazendo dinheiro e estamos fazendo dinheiro de duas maneiras, tradando Bitcoin e simplesmente holdando ouro durante uma tendência de alta. Saiu dessa tendência de alta, meu caro, não tenha nada que me faça segurar essa posição. Porque se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dessa jornada é não seja amante de ativo nenhum. Porque em um momento, esse ativo que você for amante, ele vai entrar em bear market profundo. E se você quer viver do mercado de investimentos, você precisa fazer dinheiro ao longo de um bear market profundo. Poxa, Bitcoin está entregando altas quedas. A gente saiu de 125 mil dólares até 80 mil dólares. Durante esse período aqui, ninguém está fazendo dinheiro. Quem não está tradando um ativo, por exemplo. As pessoas que estão holdando posição estão perdendo dinheiro. Em vez de a gente ficar brigando contra essa tendência de baixa, tem outros ativos que estão em bull market. Eu vou direcionar no meu capital para esses ativos, simplesmente assim. Eu não estou nesse jogo para acumular satoshis, eu não estou nesse jogo para acumular bons projetos. Eu estou nesse jogo para acumular patrimônio, enriquecer na vida real e poder usufruir de todo esse dinheiro, poder comprar Rolex, poder comprar Mercedes, Ferrari, aquilo que eu quiser, aquilo que for o meu sonho. Sabe quando você é criança, você não tem uma vida dos seus sonhos, a casa que você vai morar, o país que você vai morar, o carro que você quer ter, como você quer se comportar, Então, eu gosto de viver aqueles sonhos de infância e para isso eu preciso realizar esse dinheiro, eu preciso focar no meu patrimônio pessoal e não acumular bons projetos. Por isso que nesse momento eu estou olhando exclusivamente para os metais preciosos, porque eles estão entregando altas movimentações. Bom, atentos a essa cunha, mas entendendo que até que esse rompimento ele aconteça, a gente vai respeitar isso como suporte. Aqui embaixo pode ser novos pontos de compra e sim, eu, Gui Teles, estou olhando para novas compras. Inclusive, se você quiser comprar junto comigo no preço exato, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, quando a gente analisa a RSI de 4 horas também, estamos próximos de região de sobrevenda e são as regiões onde nós formamos fundos anteriores. Significa que são os preços mais baratos? A mínima ali que nós tivemos? Não, significa que são as regiões. Por isso aqui a gente deve ser estratégico e sim olhar para novas compras nesse ativo. Bom, prata ela está em um cenário um pouco diferente, porque nós não entregamos uma retração ainda nesse ativo, nós não chegamos em uma média de 200 períodos ali ainda, nós não resfriamos o RSI, nós formamos um topo mais baixo que o topo anterior. Nós estamos em uma região de suporte sim, mas esse suporte ele está colado aqui nesse all-time high. Prata eu não olharia para compra ainda, diferente de ouro, que eu já olharia para compra nesse momento. Já vejo que sim, se a gente segurar aqui como suporte, aumenta minhas posições. Se a gente romper essa região, simplesmente estou fora das minhas posições.
Platina é um outro ativo aí que também está performando muito bem, acaba no mesmo balaio aí dos metais preciosos. A gente teve um grande drawdown, uma grande movimentação de retração acontecendo dentro de platina, 23%, um ativo muito mais volátil, mas que ele já chegou próximo ali da média de 200 períodos. E aqui você tem que comparar isso com o Bitcoin. Quando a gente olha para ouro, a gente está falando do ativo de maior market cap. É um mercado de metais preciosos, onde quem é o líder é o ouro. Dentro de cripto, quem é o líder é o Bitcoin. Depois a gente tem exatamente a prata, onde a gente tem o Ether também aqui. Não estou comparando Ether com prata, porque isso não faz sentido nenhum. E depois a gente também tem platina, que a gente poderia olhar para Solana. Entende? A gente está olhando apenas para o market cap. Você sabe que dentro do mercado cripto, a Solana ela é mais volátil do que Ether e Ether é mais volátil do que Bitcoin. Então, se o Bitcoin sobe, bom, Ether deveria subir um pouco mais, mas não é isso que aconteceu nesse ciclo. Se Bitcoin sobe, Solana deveria subir muito mais. Isso até que aconteceu durante um período exclusivo. Mas a real é que as altcoins não estão performando bem. Mas vamos voltar para o cenário aqui dos metais preciosos, que cripto tá um caos. Só Bitcoin performou, o resto é tudo shitcoin. Quando a gente olha para os metais preciosos, ouro ele vai performar e a prata e a platina tendem a ter uma volatilidade muito maior do que ouro, porque são ativos de market caps menores. Mas eles têm o mesmo conceito, diferentes players que investem nele. Por exemplo, bancos centrais não estão colocando sua reserva em alta exposição em platina. Como dentro do mercado cripto, a gente sabe que quem se expõe às altcoins é quem quer um pouco mais de risco, entende? São players diferentes. Mas eu quero que você saiba que os metais eles estão sendo ótimas oportunidades, tá? Platina, voltando ali mais abaixo um pouco, teria interesse também em fazer novas compras dentro desse ativo, mas a real é que nesse momento a única oportunidade que eu vejo ela está em ouro, por conta dessa região de suporte. E lembrando que a gente tem grandes players por trás desse ativo. A sua ganância, ela sempre vai tender a aumentar. Se você está fazendo dinheiro com Bitcoin, você vai querer ir para Ether e para as altcoins. Se você está fazendo dinheiro com ouro, você vai querer ir para Silver, para prata, depois você vai querer ir para platina também, porque a sua ganância, ela sempre vai aumentar. Bom, entendendo isso, entendendo que os metais preciosos estão em uma linda tendência de alta, a gente direciona o nosso capital para ele. E como que está o nosso Bitcoin? Demanda negativa. Se a gente tem demanda negativa em Bitcoin, a gente tem demanda positiva em ouro, meu caro, para que você vai querer ficar olhando exclusivamente para Bitcoin? Simplesmente porque você acredita na narrativa de que Bitcoin é o nosso ouro digital? Porque alguém te contou que o Bitcoin ele é contra o establishment? Porque alguém falou para você que a economia global ela vai colapsar e todos os bancos centrais eles vão falir e Bitcoin será a nossa única reserva de valor mundial e que, bom, talvez você tenha caído nessas narrativas. Se você caiu nessa narrativa, meu caro, eu quero te jogar um balde de água fria. Bitcoin ele é diferente de BTC. Bitcoin ele é um ativo financeiro. O Bitcoin ele é exatamente uma tecnologia. O BTC ele é um ativo financeiro. Esse BTC que nós compramos e vendemos, ele é um ativo que demanda oferta, demanda por ele, se as pessoas querem comprar ou não, se as pessoas vão vender ou não. E através disso a gente toma decisões de compra ou de venda nesse ativo. Entenda que a tecnologia dele é muito bela, muito linda, mas dentro da tecnologia, um Bitcoin ele vale um Bitcoin. Se você está olhando para o preço do ativo, você não está olhando para o Bitcoin, você está olhando para o BTC, que é um ativo financeiro. E esse ativo financeiro está com uma demanda negativa. Quando a gente olha para o MVRV, que é um dos principais indicadores, e a gente não utiliza o MVRV para ver zonas de topo histórico ou zonas de fundo histórico, não, nada disso. A gente utiliza o MVRV para também entender como está a demanda em relação às realizações. Se a gente vê o MVRV caindo, significa que a gente está tendo muito mais realizações do que demanda por ativo. Claramente a gente viu as maiores realizações de lucro acontecendo. Hoje as realizações de lucro elas estão diminuindo porque nós estamos entrando em bear markets profundos, né? Nós estamos com uma queda bem acentuada, abaixo dos 80 mil dólares a gente provavelmente não vai ver grandes realizações de lucro. Como no ciclo passado também a gente vê que as realizações de lucro elas vão diminuindo ao longo do bear market profundo, porque
Quem foi macaco velho já saiu, não tem mais o que sair das suas posições. Quem está saindo das suas posições agora são aquelas pessoas tardias, as pessoas que estão realizando prejuízo, porque quem tinha que realizar lucro já realizou, já colocou o seu dinheiro no bolso. Quem não realizou esse lucro começa a entrar no prejuízo e não tem mais lucro a ser realizado. Então essas pessoas, elas começam a vender mesmo no loss. E aqui a gente tem clara lei da oferta e da demanda. A gente está vendo uma oferta muito maior em circulação. Houve altas realizações de lucro e agora a gente está tendo altas realizações de prejuízo. Enquanto a gente não cessar isso, a gente vai continuar com a nossa demanda negativa. Enquanto a demanda estiver negativa, não dá para esperar que o preço do ativo ele vá subir. Isso olhando para a análise on-chain. Quando a gente olha para a análise de price action, estamos abaixo da média de 200 períodos. O oposto do ouro. Se a gente enxerga aqui nesse ponto a média de 200 períodos sendo como um suporte no ouro, no Bitcoin a gente enxerga ela como uma resistência. Se a gente compra o suporte, a gente vende resistência. Não me importa se o preço ele está barato em relação à sua máxima histórica, ele pode ficar mais barato ainda. Lembre-se que aqui atrás também o preço ele estava barato em relação à sua máxima histórica e agora ele está mais barato ainda, porque nós estamos em bear markets profundos. Enquanto a gente não reverter tendências aqui e se estruturar acima de uma média de 200 períodos, não dá para a gente falar sobre novas movimentações de alta, simplesmente assim. Então aqui para mim eu continuo fora do Bitcoin e me expondo em ouro. Essa leve decisão de sair de Bitcoin, sair das criptos e direcionar o capital para ouro é o que faz essa beleza aqui. Esse é o patrimônio da carteira rumo ao milhão. É o que faz com que o patrimônio da carteira rumo ao milhão suba e continue multiplicando mesmo em bear market profundo. Lembre-se, Bitcoin bateu o topo histórico dia 6 de outubro e de lá para cá nós continuamos multiplicando o nosso patrimônio dentro da carteira rumo ao milhão. Isso porque nós não estamos sendo amantes do Bitcoin e muito menos das shitcoins, chamada Ether, Solana, Cardano, Polkadot e tudo isso que está dentro do mesmo balaio. Tudo isso que tem promessas de que vai deixar todo mundo milionário. A grande promessa da altcoin season, que agora essa altcoin season ela vai acontecer. E cara, eu tô ouvindo essa história desde lá do fundo de 2022 que nós tivemos. E até agora essa altcoin season não aconteceu. Entenda, existem os momentos para a gente investir nas altcoins, existem os momentos que eu sou shitcoiner também, existem os momentos que eu tenho alta exposição nas altcoins, e esse não é o momento de fazer isso. O momento agora é da gente olhar para os metais preciosos, e isso se você quiser fazer dinheiro no início de 2026. Olha só, você fez dinheiro em 2025? Se sim, continue fazendo aquilo que você fez. Se não, escuta quem fez dinheiro em 2025. Esse foi um dos melhores anos para mim. Foi um dos anos onde eu mais fiz dinheiro em toda a minha história. Isso porque a gente tem excelentes oportunidades se a gente estiver aberto para enxergar essas oportunidades. Agora, se você quiser ficar questionando que o capital do ouro vai rotacionar para o Bitcoin, que os grandes bancos centrais vão vender tudo isso e que isso daqui é uma pura bolha e que só o Bitcoin é salvação, boa sorte e eu não consigo te ajudar nessa jornada. Agora, se você quiser estar junto comigo, comprando e vendendo aquilo que eu estou comprando e vendendo, se quiser rotacionar o capital junto comigo, como eu, Gui Teles, venho mostrando para os meus clientes há 3 anos, e há 3 anos eu venho acumulando esse patrimônio aqui, ó, junto com os meus clientes. Não estou sozinho, estou mostrando isso daqui para milhares de pessoas junto comigo, dia após dia, preço de compra, preço de venda, estratégia de entrada, estratégia de saída, realização, stop, tudo de maneira transparente. Se você quiser começar 2026 com as minhas decisões ao longo dessa jornada, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Assista esse vídeo, veja se a carteira rumo ao milhão ela faz sentido para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Dessa maneira aqui, aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando e estou vendendo, o ponto de entrada, o ponto de saída. Inclusive, dentro do app exclusivo, você consegue... tá deslogado aqui. Bom, não vou logar agora. Inclusive, dentro do app exclusivo, você consegue tirar suas dúvidas diretamente comigo. Você consegue acessar isso pelo computador, que é exatamente essa plataforma aqui, onde eu te mostro os pontos de compra, os pontos de venda, como que é toda a minha decisão.
Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas, beleza? Bom, eu acredito que a gente vai entrar em 2026 com grandes oportunidades nos metais preciosos. Irei espremer o máximo que eu conseguir dessa laranja aqui. Enquanto estivermos em tendência de alta, estarei surfando essas movimentações. A partir do momento que essa tendência de alta for revertida, eu estou fora junto com os meus clientes, porque eu não vou ficar rodando posições em tendência de baixa. Se você quiser estar junto comigo, você sabe onde encontrar as minhas decisões. Bom, hoje é dia 31 de dezembro, essa é a nossa última análise do ano. E desejo uma excelente virada com moderação, obviamente. E amanhã estamos em um ano novo e eu estarei aqui para trazer mais uma análise para você. Afinal de contas, a gente tem que respeitar o nosso patrimônio e devemos, todos os dias da semana, olhar para isso e entender aonde nós temos oportunidades ou não. Isso, se você não for um bunda mole e se você realmente quiser enriquecer na sua vida, você vai precisar fazer isso todos os dias, beleza? Bom, essa foi a nossa última análise do ano. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta em 2026, amanhã. Valeu!